Olá! Neste sábado a gente conhece um pouco mais da história de um potiguar muito importante para a história da ciência, o inventor e aeronauta Augusto Severo, um macaibense pioneiro e um dos grandes nomes da aviação mundial. Hoje ainda há algo grandioso, mas corriqueiro, a capacidade de se mover para tão alto, mais perto das nuvens. O que antes somente os pássaros conseguiam fazer, o que despertou dúvidas ao longo da história da humanidade e o desejo de um dia, de alguma forma, também poder voar. Um sonho alcançado por meio de estudos de grandes mentes da ciência. O primeiro deles foi do inventor potiguar Augusto Severo. O menino, nascido em Macaíba, região metropolitana do Rio Grande do Norte, na metade do século XIX, se tornaria um dos grandes nomes da aviação mundial, por estudar como seria possível conduzir o voo de grandes balões pelo céu para diferentes direções. Ele e Santos Dumont estudavam a mesma coisa, voar. Santos Dumont com algo mais pesado do que o ar, que é o avião. E ele com algo mais leve do que o ar, que era o balão. Então, as duas técnicas chegaram justamente ao que hoje a gente vê de melhor, não é? Como os jatos, os Boeings. Então, tudo isso tem um pouquinho da teoria de Augusto Severo e também de Santos Dumont. Então, eu tenho certeza que todo aviador, ou brasileiro ou mundial, ele deve também uma reverência ao macaibense Augusto Severo. A aviação como um todo, eu costumo muito dizer que sempre que a gente vê uma ave voando, uma aeronave voando, um avião, um helicóptero, hoje os drones, cara, ali tem algo de Severo naquilo tudo. Experimentos que os historiadores acreditam que começaram a se transformar em ideias ainda nos sonhos de criança, quando voar já era possível, soltando pipas pelo vento para que elas chegassem cada vez mais perto do céu. Brincadeiras que mexiam com a imaginação e exigiam conhecimentos aprendidos e testados na prática. Meu bisavô, ele sempre foi apaixonado pelo ar. Então isso aí vovô Sérgio falava muito. Tanto que vovô até gostava de coruja, aquelas coisas, pipa, né? Porque diz que ele ensinava as crianças a soltar pipa. Olha, conta a história que os pais, Amaro Barreto e Feliciana, sempre notavam na criança que ele tinha um amor muito grande pelos pássaros, né? Inclusive pelo albatroz, aquele pássaro gigantesco, e que muitas vezes se conversava, será que esse menino pensa em voar? Então começou de criança, né? Depois a brincadeira dele preferida era empinar pipa, soltar pipa. Então conhecer a direção do vento, né? Sabia a dimensão da pipa para que voasse melhor, né? A rabeira, enfim. Então ele já tinha, quando criança, esse pensamento de voar. Fascínio que anos depois se transformaria numa invenção considerada revolucionária. Um grande legado aeronáutico que eu acho que Severo deixou foi a dirigibilidade. Se você observar, o balão de Severo não tem leme. Ele usava a dirigibilidade com hélice na popa e na proa, que hoje os grandes navios usam para fazer o atracamento nos portos. Então Severo fez essa invenção. O voo do balão Pax, há 122 anos na França, marcou a história da ciência pela ousadia e coragem de desafiar os conhecimentos até então existentes para atingir o objetivo de conseguir voar. O dirigível inflado a hidrogênio explodiria no céu e cairia minutos depois de voar a 400 metros de altura sobre uma estação em Paris. Augusto Severo e o seu parceiro, o mecânico francês Georges Sachet, morreram na queda, no dia 12 de maio de 1902. Severo estava
no centro do mundo. A França, em 1902, era o grande destaque mundial, capital da cultura, a efervescência cultural, dos estudos, da pesquisa. E ele estava lá, um brasileiro, saído de Macaíba, né, chega à França para mostrar o seu projeto e a cidade para ver isso. Nos registros fotográficos que se tem da época, você vê os franceses lá pararam para ver esse experimento e foi, eu acredito que se criou-se uma áurea muito grande em torno de tudo isso e a expectativa gigante de ver, né, uma ave sair, voar no solo. E ele fez isso em 1902, 12 de maio, 5h30 da manhã, né? Ele alçou voo, né, no seu balão, ele juntamente com o seu companheiro, né, o mecânico Georges Sachet, eles subiram ao céu, contornaram a Torre Eiffel, né, e cerca de 10 minutos depois, infelizmente, a estrutura não suportou e despencou, falecendo ele e o seu mecânico, isso aos olhos de todos, inclusive da sua esposa, Natália, que viu tudo isso de perto, estava lá acompanhando o momento, até porque era algo muito significativo e a família tinha que estar presente. E ela estava, e ela acompanhou tudo isso. E, infelizmente, ele não resistiu, né, à queda, tanto ele como o mecânico, que morreu carbonizado, mas deixou esse legado. Acidente trágico que estudiosos da história do inventor afirmam que ele sabia do risco de ocorrer pela complexidade do experimento. O voo de Severo tem um tanto ou quanto de despedida da vida. Quando ele caminha para o balão, que transportaria 3 pessoas, ele, o mecânico e um engenheiro, ele tira o engenheiro e não proíbe a ida dele, numa premonição, dizendo que ele pesava muito e ele era um homem magro. Severo não quis levar o amigo na audácia dele. Severo tira a carteira de cédulas do bolso, entrega à mulher e avisa: para onde eu vou, não precisarei de dinheiro. Ele teve uma ideia de uma profunda provocação da sorte. Na madrugada anterior à morte dele, ele acorda sobressaltado, falando alto, desperta a mulher e diz que acabava de ter um pesadelo em que, no cemitério, e ele morreu próximo a um cemitério, as lápides dos túmulos abriam-se e as mãos descarnadas puxavam-no para dentro dos jazigos. Voo que representava o maior sonho de uma vida e consequência de muitos anos de estudos e investimentos financeiros de Augusto Severo. O cara com recursos próprios, investir num balão, e custou em dinheiro da época, que eu não sei nem quanto é hoje, 175 mil francos. Saiu professor do Rio Grande do Norte. Professor, antigamente era mais respeitado, mas salarialmente era a mesma coisa. Pediu licença de deputado federal, não tinha emenda parlamentar. Saiu daqui com a aventura em Paris, bancou. Infelizmente, os recursos eram poucos, tiveram que fazer modificações no balão por causa de peso, de sustentabilidade. E, em vez de aplicar um motor moderno na época, que já se falava em motor elétrico, ainda aplicou o motor a combustão. Isso aí foi uma das causas, e o gás, né? E levou à tragédia do Pax nos céus de Paris. Pai de 5 filhos, 3 do primeiro casamento em que ficou viúvo e 2 do segundo casamento. O pouco dinheiro que ele tinha, até a aliança ele vendeu todo o ouro que a família tinha para botar o sonho do balão no ar e mesmo assim fez um balão semi-rígido com bambu. O balão era de bambu, toda a grade era bambu, né? Então daí, se tivesse tido mais dinheiro para botar um material de melhor qualidade, não sei, talvez ele não tivesse, o motor não tivesse explodido, né, e ele não tivesse morrido da queda, não é? Mas era bambu, porque ele não tinha mais dinheiro.
E ele queria provar naquele dia, naquele 12 de maio de 1902, ele queria provar ao mundo que era possível realizar o sonho dele. E no próximo bloco a gente conta um pouco mais sobre como a importância de Augusto Severo é lembrada aqui no estado e até fora do Brasil. A queda do dirigível Pax foi há 122 anos, no dia 12 de maio de 1902. A ousadia e paixão pelo conhecimento de Augusto Severo até hoje são lembrados e exaltados em Macaíba, cidade onde o inventor nasceu, e também em vários lugares do Brasil e até fora do país. O Pax não foi o primeiro balão pensado e construído por Augusto Severo. Anos antes, o inventor já havia projetado o balão Potiguarânia e também mandado construir na Europa, com a ajuda do governo brasileiro, o dirigível Bartolomeu de Gusmão. Foi nele que Severo testou conceitos e a estrutura necessária para garantir equilíbrio e movimento no ar e também que o balão fosse levantado pela frente cada vez que o motor fosse acionado. Mas a aeronave se partiu antes que pudessem ser realizados voos experimentais sem amarras. O balão Pax começou a ser construído em 1901, um ano antes do acidente trágico. Ele precisava provar que era possível dirigir algo mais leve do que o ar. A gente é acostumado com os balões que só se controla a subida e a descida, né? Ele não era satisfeito só com isso. Ele queria ir para a direita, ir para a esquerda, ir para trás e ir para frente. Então dirigir, é tanto que ele contornou a Torre Eiffel, justamente provando a dirigibilidade do balão, mesmo que tenha pago com a própria vida esse sonho. Mas ele conseguiu provar ao mundo que era possível voar, e voou. Augusto Severo era de uma família rica, que atuava no comércio e produção de açúcar no Rio Grande do Norte e também de grande importância política. Ele era irmão de Pedro Velho, primeiro governador do estado, e também de Alberto Maranhão, ex-deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Norte. O inventor também chegou a seguir carreira política, sendo deputado federal por 4 vezes pelo Rio Grande do Norte. Se aventurou ainda pelo jornalismo, chegando a escrever para o jornal A República. A paixão pelos cálculos levou Severo a se tornar ainda professor de matemática na centenária Escola Ateneu em Natal. Mas foi no curso de engenharia da antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro que ele adquiriu os conhecimentos necessários para as suas inovações aeronáuticas. A viagem à França, na época, local de maior efervescência intelectual do mundo, era necessário porque era onde estavam as pessoas com experiência para construir os experimentos. Foi na Europa onde Augusto Severo conheceu outro importante inventor brasileiro e até hoje conhecido como o pai da aviação no Brasil, Santos Dumont, e que anos depois também sobrevoou a capital francesa a bordo do famoso 14 bis. Há inclusive relatos, né, da história que houve ali entre Severo e o Santos Dumont um combinado de que, caso acontecesse algo com um ou com o outro, o que permanecesse deveria manter esse legado, né? Apropriando melhorando esses estudos, aprofundando a pesquisa para se chegar a um projeto final. E Santos Dumont chegou a um projeto final, né? Um dos grandes nomes da aviação brasileira, mas eu tenho certeza que muito disso passa por toda essa pesquisa, por todo esse trabalho que Augusto Severo produziu. Pesquisas com objetos de estudo diferentes, mas com o mesmo objetivo de realizar o sonho da humanidade de poder voar. O Santos Dumont queria voar com mais pesado do que o ar. E Severo estava ainda tratando da dirigibilidade dos balões. São cientistas ao seu tempo e ao seu modo. Os estudos, os balões e o acidente que levou à morte de Augusto Severo fizeram com que o inventor potiguar fosse considerado um mártir da tecnologia aeronáutica, um precursor do que hoje é presente, o que rendeu várias homenagens ao longo dos anos em diferentes lugares do mundo.
Próximo à queda do balão Pax, na Avenida de Maine, em Paris, existe uma placa em memória a Augusto Severo e ao mecânico Georges Sachet. Também na cidade francesa, o aeronauta brasileiro batiza o nome de uma rua, a Rue Severu, onde a história de Augusto Severo é sempre contada a turistas e visitantes. Um dia que você for a Paris, espero que seja breve, você vá à Avenida de Maine, onde hoje é o hotel Holiday Inn. Há uma placa de bronze grande, uma promoção do governo francês, onde está escrito que ele foi uma vítima da ciência. Há um detalhe. Até o mês passado, ele era o único brasileiro que todo o território francês era nome de rua. Eu peguei um táxi lá e o motorista, para ir para lá, que eu não sabia onde era. O motorista me falou, disse assim, Augusto Severo que inventou. Ele contou a história, que ele era brasileiro. Não contou com detalhes, mas sabia. No Brasil, Augusto Severo se tornou nome de rua em todas as regiões do país. Em Natal, capital potiguar, o inventor batiza uma praça e uma escola estadual. Em Parnamirim, cidade vizinha, o aeronauta já deu nome ao antigo aeroporto do estado, onde hoje funciona o Centro Cultural Trampolim da Vitória e Museu da Aviação, local que abriga exposições sobre a vida pessoal, experimentos e importância de Augusto Severo. No município de Macaíba, onde nasceu, ele é lembrado com um monumento logo na entrada da cidade e também se tornou nome de praça e de escola. É também em Macaíba onde estão atualmente os restos mortais do inventor. Eles estão protegidos dentro de uma urna e de uma cápsula de vidro blindado no solar Ferreira Torto, um casarão do século XVII, tombado como patrimônio cultural do estado e que abriga objetos e fotos que contam fatos importantes da história de Macaíba. Augusto Severo ele tem uma importância gigantesca para o município de Macaíba, por tudo que ele produziu, por essa referência que ele, à base de muito estudo, de muita luta, conseguiu se tornar, né? Eu falo isso em termos de referência na parte da engenharia aeronáutica. E hoje, sem dúvidas, quando se fala em grandes nomes dessa área, Augusto Severo, macaibense, filho natural dessa terra, está lá no meio desses grandes nomes. E isso nos impulsiona a levarmos a cada dia esse nome de Augusto Severo para as novas gerações macaibenses, para que esse legado dele se perpetue por várias e várias gerações. Os restos mortais de Augusto Severo foram trazidos para o Rio Grande do Norte em 2022, 120 anos após a queda do balão Pax. Porque Augusto Severo é apolítico, ele é um herói, é um homem de bem. E em qualquer corrente política ele tem que ser lembrado e homenageado. E as escolas, eu tive um dia desse lá na Escola Municipal Augusto Severo, toda a criançada curte, amam, né? Precisam só a força da lembrança, né? Que gurizada é gurizada, né? Tem outros sonhos, mas se tiver o lado cultural, que é um lado forte na cidade de Macaíba, tenho certeza que com pouquíssima coisa o legado de Augusto Severo irá crescer novamente. Durante todo esse tempo, Augusto Severo estava sepultado no cemitério de São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, cidade onde o inventor residia na época e para onde o corpo foi levado depois do acidente em Paris. Todo o processo necessário para a exumação e traslado dos restos mortais virou livro, o que o advogado responsável por reunir documentos e autorizações entende como um resgate histórico. Eu obtive de duas bisnetas de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, autorização para fazer as tratativas que pudessem conduzir ao retorno do que eu chamei Severo quer voltar para casa. Foi um slogan que eu cunhei, colou e deu certo. O título da nossa luta, que não foi só minha, lógico, havia uma comissão em Macaíba, havia uma comissão do governo do estado, muito bem dirigidas, por muitas pessoas competentes. Agora, Augusto Severo estava no Rio de Janeiro
no cemitério lá, São João em Botafogo. Quer dizer, nunca ninguém ia lá visitá-lo. Ele era mais um. Então agora não, agora que se vai, várias pessoas disseram, olha, eu fui lá, o Ferreiro Torto, está muito bonito. Vez por outra eu recebo uma coisa de alguém. E havia um fenômeno histórico no Rio Grande do Norte escrito às avessas. Severo era desprestigiado. Exemplo, o grupo escolar Augusto Severo virou Faculdade de Direito. A Praça Augusto Severo ia ser transformada em Largo Dom Bosco. Foi freado esse impulso criminoso. O município de Augusto Severo foi deshomenageado e voltou a ser Campo Grande. Então Severo não recebia homenagens, ele as tinha retirado. As pessoas se encarregaram, as autoridades permitiram, de que Severo fosse posto à margem da história, quando ele é seguramente, sem qualquer dúvida, a mais expressiva figura da história do Rio Grande do Norte. Deshomenagear uma coisa terrível. E ele, naquela época, estava naquele contexto. Você julgar hoje os contextos do passado é totalmente equivocado. Severo, e apesar disso, Severo hoje ainda merecia voltar o nome de Campo Grande para Augusto Severo, pelo futuro que ele deixou para a aviação. Hoje ainda é um mártir da tecnologia da aeronáutica, né? Então, Severo é um orgulho para o Potiguar, para Macaíba, ter um filho ilustre como foi Severo, que, infelizmente, aos 38 anos, faleceu em seu sonho de voar. Uma história de entusiasmo e perseverança pelo conhecimento. Ele morreu realizado, eu acho que ele foi um homem completo. Então, o grande legado de Augusto é a determinação, é olhar para frente, no coração da história nunca se morre. Ele é vivo, ele está vivo. Severo foi, assim, alguém que entregou o próprio corpo de 38 anos a serviço do que nós somos um pouco hoje. Quando você toma um avião que rompe a barreira do som. Um pouco dele está ali. A palavra destino tem uma carga discutível. Há quem entenda que você faz o seu destino. Há quem afirme que o seu destino foi traçado e que você apenas preenche uma caligrafia que já está posta. Eu diria que Severo fez a vida dele. Ele fez todas as coisas que os limites dele permitiam. Ao sacrifício físico, ao sacrifício financeiro. Era um homem de atitudes. Ele não repetia, ele criava. A gente fica por aqui. Um ótimo final de semana e até o próximo Documento Band.